Só em abril, começa a funcionar na USP um atendimento para imigrantes que chegam ao país, entre eles também aqueles que chegam na condição de refugiado. O projeto Migração Legal foi desenvolvido pela Faculdade de Direito da Universidade e busca preparar estudantes e pesquisadores para dar orientações sobre os direitos que os imigrantes têm. Para falar sobre esse assunto, hoje a gente recebe aqui no estúdio o professor Wagner Menezes, que é professor e coordenador do projeto, e também o Érico Oliveira. Ele é defensor público federal e trabalha com imigração há 3 anos. Oi, gente, boa tarde. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Repórter São Paulo. Eu acho que a gente começa com o senhor, professor, explicando por que da necessidade, qual foi o sentimento que vocês tiveram na faculdade? Que era uma carência, faltava esse atendimento? Uma das atividades da universidade é exatamente oferecer para a sociedade algum tipo de serviço que possa atender questões sociais. Um dos problemas sociais que nós enxergávamos naquele momento era a questão relativa ao atendimento de imigrantes. São Paulo, o Brasil, hoje o Brasil é um país de destinação migratória e São Paulo também, por ser a cidade que industrialmente, em termos de trabalho, pode oferecer condições, é uma cidade que tem atraído bastante pessoas de toda a América Latina, de todo o mundo. E nós víamos que essas pessoas chegavam com a dificuldade de idioma, com a dificuldade de conhecimento sobre a legislação e acabavam em uma situação que desrespeitava direitos essenciais, os direitos humanos essenciais. E nós concebemos um projeto, um programa para atender e conscientizar o direito dessas pessoas, especificamente buscando não atuar em outros campos que algumas ONGs atuam ou já atendem em termos de caridade e tudo mais, mas principalmente para combater a questão dos direitos, direito trabalhista, dos direitos elementares de qualquer indivíduo. E aí como é que entra a Defensoria Pública Federal? Boa tarde, Márcia. Boa tarde, telespectador da TV Brasil. A Defensoria Pública da União, ela atua para a regularização do imigrante. Então, ela é o órgão destinado a prestar assistência jurídica a pessoas hipossuficientes. Isso para qualquer cidadão brasileiro. Como em São Paulo nós temos uma demanda 70% a 80% dos estrangeiros que chegam ao Brasil, chegam por São Paulo e ficam por São Paulo, a Defensoria Pública da União, especificamente em São Paulo, resolveu abrir um departamento, ofícios específicos para lidar com a regularização migratória, ou seja, demandas jurídicas que tenham a ver com a situação jurídica do estrangeiro. E aí entra aí refúgio, entra aí permanência, entra aí a opção de nacionalidade e os direitos advindos do Acordo Mercosul. A Universidade de São Paulo, aliás, já parabenizo desde já, abriu este projeto e convidou várias associações, várias ONGs, várias instituições que tenham uma relação com a situação jurídica do imigrante, dentre elas a Defensoria Pública da União, e nós estamos aí dando apoio a esse belo projeto. Chama muita atenção a chegada de haitianos, mas que outras nacionalidades têm buscado São Paulo como vida, como futuro? Quem mais vocês recebem que chama atenção? Nós temos pessoas da República Democrática do Congo, da África subsaariana, da América Latina, do Sudeste Asiático e, claro, do Oriente Médio devido à situação dos conflitos agora. E como é que vai ser esse atendimento em abril? Vocês começaram a preparar o projeto, se não me engano, em setembro, formatar, preparar as pessoas. Agora, na prática, começa em abril. Que tipo de serviço vai ser oferecido? Nós temos um conjunto de autoridades envolvidas, de professores da Universidade de São Paulo, e quem vai prestar o atendimento são estudantes. E um ponto que é fundamental na escolha desses estudantes é o domínio de mais de um idioma. Ou seja, o idioma era uma barreira para conhecimento da legislação brasileira e também as pessoas não sabiam a quem recorrer. Então, esse projeto ele passou por um processo. Os participantes, os estudantes de direito, passaram por um processo de aperfeiçoamento, de estudos, de aprofundamento nas discussões sobre esse processo de transição de uma legislação arcaica, decorrente de 1980, e de uma discussão de uma nova concepção sobre os processos migratórios. E a partir de abril, nós estaremos oferecendo esse serviço a todos aqueles que queiram eventualmente receber algum tipo de orientação
sobre o trabalho que está desenvolvendo, sobre os seus direitos trabalhistas, sobre os seus direitos políticos. Como é que vocês acompanharam no final de 2015, nos últimos dias ali de 2015, o governo brasileiro disse que queria regularizar a situação de mais de 40 mil haitianos, 44 mil, acho que foi esse o dado. Muitos estão aqui em São Paulo. Isso está acontecendo? Vocês estão acompanhando esse processo de entregar o visto? Como é que se diz a permanência de residente aqui no país? Vocês estão acompanhando isso? Muitos deles já são, inclusive, assistidos da Defensoria Pública da União. Imaginei, né? sim. E se tiver alguma situação de impendência para regularizar, eles voltam lá na Defensoria Pública da União. A gente faz o comunicado para a polícia, faz o processo. Tem muita burocracia, porque eu me lembro que eu vi uma reportagem que, inclusive, o próprio país de origem, nesse caso o Haiti, criava algumas dificuldades. Parece que alguns documentos originais que precisava, o consulado, a embaixada em Brasília não mandava para cá. Existe essa situação de dificuldade burocrática para realizar a situação? Principalmente para os haitianos que querem vir para cá. Né? A embaixada brasileira lá em Porto Príncipe, hoje ela está com um déficit de pessoal muito grande. E o próprio trâmite burocrático do visto, se eles vierem para cá e conseguirem regularizar por aqui, também é muito extenso. Por isso que a nova lei de imigração está com essa proposta de desburocratizar ao máximo para facilitar a vida do imigrante. Hoje já existe o Estatuto do Estrangeiro e o Estatuto do Refugiado. Existe, é o que está em vigor? É o que vocês usam como base? E o que eles dizem, esses documentos? Nós temos uma contraposição. Então, é preciso que todos tenham essa consciência de que nós falamos muito em processo migratório, mas a estrutura, a realidade institucional que compõe a proteção do migrante, ela é precária. Existe uma carência de concepção sobre esse novo papel, sobre esse novo contexto social no mundo todo, e aqui no Brasil não é diferente. E o resultado disso, o reflexo disso, vem justamente com a legislação. Nós temos um Estatuto do Estrangeiro, ou seja, a concepção que se tinha à época... Ele é inclusivo ou ele é exclusivo? Digamos que ele repele a participação do estrangeiro, ou seja, é como se o estrangeiro sempre fosse, essa é a concepção da década de 80, da década de 70, que o estrangeiro fosse um inimigo. Então, essa é a concepção que se tem da legislação antiga sobre o Estatuto do Estrangeiro. E o Estatuto do Refugiado, por outro lado, ele é mais contemporâneo, ele tem um componente de inclusão maior do já estrangeiro. De acordo com a realidade. E em determinados momentos, esses dois institutos eles acabam se chocando. Isso se reflete institucionalmente na atuação e na dificuldade da atuação das instituições. E eu acho que a reforma da lei ela vem em um bom momento e muito ainda há que ser feito nessa questão. Com certeza esse trabalho que vocês vão fazer na Universidade de São Paulo também vai servir muito de base para que vocês possam perceber o que está acontecendo e até alertar, né? Olha, porque nem sempre a gente está aqui sabendo que cada caso é um caso. Em cada momento vocês vão descobrir um furo, um erro, alguma coisa que não está previsto na lei que tem que mexer. Então esse trabalho de vocês, além de ajudar muita gente, vai ser muito importante para essa reformulação também. Sem dúvida nenhuma. E nós estamos absolutamente abertos à discussão, ao debate professor. E o estabelecimento de uma rede de discussão com diversas instituições. Bom, então para a gente fechar, em abril, a partir de quando, aonde? Vamos dar o serviço desse atendimento aí, por favor, Perfeito, professor. Perdão. A partir do mês de abril, na Universidade de São Paulo, fica próximo à Praça da Sé, a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, nós teremos um sistema de atendimento agendado, ou seja, o indivíduo que tem algum tipo de interesse, que queira saber um pouco sobre o seu direito, que quer ser atendido no seu idioma, que é um dos pontos principais do programa, envia um e-mail para o migracal@usp.br. Migracal. Cal é sua letra, por favor, professor. C-A-O. C-A-O. Isso. De migração, que é o isso, Migracal. sem o cedilha e sem o acento. Já está na tela, está aí. Migracal, de novo, usp.br. E na Defensoria vocês estão sempre abertos, né? Sempre abertos. Nós estamos localizados na rua Fernando de Albuquerque, 155, próximo ao metrô Consolação. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Bacana ver esse trabalho em conjunto. Sempre à disposição aqui, TV Brasil, TV Pública. É um assunto que nos interessa muito. Por favor, mantenha a gente informados aí sobre o que está acontecendo. Em abril já estão convidados para voltar, para a gente falar mais um pouquinho sobre a abertura e o início desse trabalho. Nós é que agradecemos, Márcia. Muito obrigado. Imagina, obrigada.